Bom, então assim, o Remo que já teve diversas especulações, né, sobre quem poderia ser esse camisa 9. Por exemplo, o Henrique Dourado, que eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal, e até o outro canal aqui também, o Legado Azulino, que cobre as notícias do Remo, comentou sobre essa possibilidade. Ele havia trago um vídeo sobre o Henrique Dourado e o Diego Torres, que justamente essa questão, né, financeira acaba pesando bastante. O Henrique Dourado, que desde quando rescindiu seu contrato lá com o clube da China, isso tem um pouco mais de 7 meses, tá? Até agora foi especulado em pouquíssimos times, maioria alguns ali da Série B, e sequer teve avanço e tudo mais. Mas, por exemplo, um time de Série A, igual ele tinha jogado, né? Por exemplo, Fluminense, Palmeiras, Flamengo, algum time assim desse porte, é muito difícil de pensar, até por conta da fase dele que não é muito boa, algumas questões físicas têm atrapalhado o centroavante que já está com seus 33 anos de idade. Eu até pensava que ele seria mais experiente, tá? Ele que surge ali na base, no caso do Flamengo, de São Paulo, passa também pelo Cianorte, Mojimirim, Santo André, até começar a ter mais destaque, que foi na temporada ali, no caso de 2014 e 2013 pela Ponte Preta, onde ele marcou 10 gols em 28 jogos, até ir para o Palmeiras, que foi importantíssimo, né, para salvar o Palmeiras naquele ano de 2014, onde ele fez 18 gols em 39 jogos. Foi um papel importantíssimo o Henrique Dourado naquele ano. 2015 ele foi jogar no Cruzeiro, onde por lá não conseguiu ir bem, 11 jogos, um gol marcado, passa um período no futebol português, pelo Vitória de Guimarães, e não foi ruim. De agosto de 2015 a agosto de 2016, ele marcou 12 gols em 30 jogos lá na Europa. Volta para o Brasil no Fluminense, e aí sim, né, quando ele começa a ser muito mais conhecido em cenário nacional. Aquele ano de 2016 ele ainda estava adaptando no Fluminense, marcou inclusive apenas 2 gols em 14 jogos na Série A, porém em 2017 foi o artilheiro do futebol brasileiro, com incríveis 32 gols marcados em 59 jogos, vestindo a camisa do Fluminense, né? Aquele ano de 2017 realmente muito bom, tanto que ele foi negociado com o Flamengo, valor próximo dos 7 milhões de reais na época. Ele jogou pelo Flamengo no início de 2018 até o início de 2019. Marcou 14 gols em 44 jogos, desempenho razoável, muito por conta da cobrança, né, do Flamengo, que tinha várias opções de centroavante. Naquele ano ainda, no início de 2019, chega o Gabigol e tudo mais, então acaba que o Henrique Dourado perde espaço, e aí sim, foi para o futebol chinês, onde ele fica menos de 2 meses e volta para o Palmeiras naquele mesmo ano de 2019. Realmente 2019 não foi bom para a carreira dele, porque ele soma 3 jogos pelo Flamengo, 2 gols. Vai para a China, 1 gol em um jogo. Depois volta para o Palmeiras na reta final de 2019 e somou apenas 4 partidas até ele finalmente ficar na China a partir de 2020 a 2022 pela equipe chamada Henan, acho que é isso, Henan Longmen, acho que é isso a pronúncia aí do time, que por lá ele jogou então um pouco mais de 2 anos e meio consecutivo. Teve números razoáveis, mas não vinha conseguindo se colocar à disposição, até porque ele começa a temporada de 2020 muito bem, 17 jogos e 8 gols, mas sofre um problema ali, no caso na coxa direita, se não me engano, e fica fora dos gramados até 2021. 2021, 22 jogos e 9 gols, e em 2022, 13 partidas apenas com 5 gols e 4 assistências. Se você pegar a média de gols dele, não é ruim. Se você somar 2020 a 2022, nessas 3 temporadas no futebol chinês, ele somou no total 48 jogos pela equipe, com um total 24 gols marcados e outras 9 assistências. Se você for pegar uma média de uma participação em gol a cada um jogo e meio, né, algo próximo a isso, não é um número ruim do centroavante. A questão é, a parte física deixa muito a desejar. Até não ficaria surpreso se ele acertasse a sua ida para alguma outra equipe, quem sabe do futebol paulista, né? Vai para o Santo André, o Água Santa, por exemplo, Ituano, faz um bom Paulistão e acerta com o clube da Série A. Pensei que iria acontecer isso, não foi o que aconteceu. Ele já está ali com uma condição física um pouco melhor. Vamos ver se o Remo teria essa capacidade financeira para fazer um investimento que, sem dúvidas, não seria baixo. Acho que ele, não vejo ele voltando para o Brasil para, por exemplo, ganhar menos de 150, 200 mil por mês. Então essa questão financeira acaba complicando bastante. Bom, quero falar aqui primeiramente sobre o lateral Pará, jogador que seria uma função, né, uma possibilidade para lateral direita nessa atual temporada, que já foi especulado em vários times da Série B e também da Série C, como por exemplo no Remo e no Paysandu, muito por conta, né, do jogador ser, no caso, reconhecido aí pela equipe, e eu vejo que poderia, sem dúvidas, ser uma alternativa, até porque o jogador na temporada passada jogou a Série B pelo Brusque, não foi titular absoluto e nesse ano fez um campeonato paulista razoável com a camisa da Portuguesa, onde ele disputou 11 jogos no campeonato estadual e também contribuiu com outras 2 assistências. Portuguesa que por pouco, né, mas conseguiu ficar assim
na primeira divisão. Então o Pará agora busca um novo clube depois do encerramento do campeonato estadual. Para falar a verdade, já tem mais de 2 meses, quase 3 semanas que ele já está livre, né, no mercado, e ainda assim não tivemos nenhum rumor ou algo nesse sentido sobre possibilidade dele se mudar para um outro clube. É aí que surge aí tanto o Remo quanto o Paysandu, que buscam jogadores para essa função, apesar de que os dois clubes, na minha opinião, têm bons laterais. Só que se chegasse, por exemplo, o Pará, acho que daria uma elevada, né, no nível realmente nessa posição. Enfim, um jogador que atualmente já está com seus 37 anos de idade, bem vencedor na sua carreira, que começa lá no Santo André, no time paulista, no ano de 2004, 2005. Faz aí, no caso, toda a sua categoria de base na equipe, começa profissionalmente, onde foi mais de 90 jogos pelo Santo André, até chegar no Santos, onde conquistou várias coisas, né? Por exemplo, Copa do Brasil, ganhou também a Libertadores, naquela época ali do Neymar. Mudou para o Grêmio depois em 2012, onde ficou até 2014. Foram mais 150 jogos pelo Grêmio e pelo Flamengo também, né? Que foi onde o jogador ficou mais conhecido. Ele ficou por muitos anos realmente pelo Flamengo, chegando, por exemplo, naquela temporada que ele sai do Grêmio, né? De 2014, 2015 a 2019 na equipe do Flamengo. Ganhou também vários títulos, como por exemplo um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores nesse período. No total também foram mais de 140 jogos pela equipe do Flamengo, 4 gols e 11 assistências nesse período. Depois joga mais 2 anos no Santos e, igual falei para vocês, na temporada passada estava no Brusque, na Série B, onde no início do ano ele já tinha um contrato com o Cruzeiro, onde o Cruzeiro, antes do Ronaldo comprar a Raposa, já tinha um acordo com o Pará e com outros 4 jogadores. Acabou que quando o Ronaldo assume, ele desfaz esse contrato e o Pará até tentou, né, na justiça, que já tinha um acordo e tudo mais, porém ambas as partes não tinham assinado e não foi para frente. Então ele não jogou no Cruzeiro e mesmo assim continuou na Série B, dessa vez pelo Brusque, onde ele fez aí 24 jogos na temporada, número razoável. E agora pela Portuguesa, quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários. Torcedor do Remo, do Paysandu, será que o Pará poderia ser uma boa opção? Quero que você deixe aqui embaixo a opinião nos comentários, se precisa, né, realmente de um jogador para essa função. Claro que tem muitas vantagens e desvantagens também quando se pensa no medalhão, né? Por exemplo, é igual o Pará, bem vencedor, um jogador de 37 anos. Tem que ver, né, que alguns times realmente caem como uma luva, pode ser uma excelente opção para o decorrer da temporada e outros nem tanto. Então, é claro, também tem esses prós e contras que eu quero ouvir a opinião de vocês. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Patrick Bray, também especulado no Remo e no Paysandu para essa próxima temporada. No Paysandu porque ele já jogou, né, inclusive no ano passado, onde foi muito bem, e o Remo também monitoram algumas posições, né, como por exemplo a lateral esquerda, que o Patrick Bray vem fazendo atualmente pelo Água Santa. Na atual temporada foram apenas 6 jogos, né, no Água Santa até aqui, começa como titular e acaba terminando como reserva, apesar de que participa com frequência do time que conseguiu, né, a classificação para a final aí do estadual, que vai jogar nas próximas semanas contra o Palmeiras. Então o Patrick Bray, além disso, já trouxe aqui no canal, interessa ao Botafogo de São Paulo, que vai disputar a Série B, e teve algumas especulações e outros